Aleluia. Meus irmãos, eu quero começar o sermão de hoje com uma frase, e eu quero que você preste bastante atenção na frase que eu vou ler aqui. É um pouco longa, mas é a frase de um homem, um texto de um homem de Deus, extremamente piedoso na história da igreja, que vai contribuir muito com a nossa reflexão dessa manhã. Diz o seguinte: sei que há alguns que dizem, bem, eu entreguei-me ao Senhor, mas não pretendo entregar-me a nenhuma igreja. Ora, por que não? Porque eu posso ser um cristão sem isso. Estás certo do que dizes? Será que pode ser um cristão tão bom pela desobediência aos mandamentos do teu Senhor, como pela obediência? Bem, suponha que todo mundo faça o mesmo. Suponha que todos os cristãos do mundo digam, não me filiarei à igreja. Ora, não haveria nenhuma igreja visível, não haveria ordenanças. Isso seria uma coisa muito ruim. Mas por que não deveríamos todos nós fazer isso? Você acredita que se você fizesse um ato que tivesse a tendência de destruir a igreja visível de Deus, você seria um cristão tão bom quanto se fizesse o melhor para edificar essa igreja? Eu não acredito, Senhor. Nem você. Você não tem tal crença. É apenas uma desculpa para outra coisa. Existe um tijolo. Para que é feito o tijolo? Para ajudar a construir a casa. Não adianta aquele tijolo lhe dizer que é um tijolo tão bom enquanto estiver no chão, quanto seria como na parte da casa. É um tijolo que não serve para nada. Até que seja colocado na parede, ele não é bom. Portanto, vocês, cristãos, como pedra rolante, não acredito que estejam atendendo ao seu propósito. Você está vivendo ao contrário da vida que Cristo deseja que você viva. E você é culpado pelo dano que causa. Essa frase, esse texto é de Charles Spurgeon, um grande homem de Deus, também da nossa tradição batista, e que traz aqui, meus irmãos, um aspecto claro da importância da vida cristã alinhada a uma igreja local. Nós vivemos em tempos que nos trazem desafios. Tempos que são particulares à nossa realidade, onde a noção de igreja ela é colocada à prova. Antes, em um tempo longínquo, a identidade de um grupo era completamente ligada àquela realidade coletiva no qual eles estavam relacionados. Havia claramente uma ligação clara entre o pertencimento de um indivíduo à sua família. Uma relação clara de um indivíduo à grande comunidade na qual ele faz parte. Mas a verdade é que, nos tempos em que nós vivemos, da pós-modernidade, onde todas as coisas são colocadas como fluidas, neste tempo, não existe mais a noção do coletivo. Na verdade, o individual suplanta o coletivo. Na verdade, o desejo pessoal é superior à realidade coletiva. Na verdade, é isso que é dito. Isso é que nos é ensinado no mundo em que vivemos. A identidade moderna ela é líquida. Ela não tem pilares fora de si mesmo. Na autoafirmação, somente ela encontra o seu descanso. Você percebe, então, que o tempo inteiro, na realidade, no mundo em que vivemos, você deve afirmar a sua identidade. Você deve afirmar você como indivíduo, suplantando o coletivo. Você pode dizer assim, eu não compactuo com o coletivo. Diferente, por exemplo, de uma realidade que nós encontramos nas Escrituras, quando o pecado de um alcança o povo de Israel, todo Israel é colocado à prova por conta do pecado de um. Mas hoje, nós lidamos como se o nosso pecado individual fosse só nosso. Como se o nosso problema fosse só nosso. Como se as nossas virtudes fossem somente nossas. Mas é nesse contexto extremamente difícil, nessa realidade pós-moderna extremamente secular, extremamente corrompida e autocentrada, onde o ego fala mais alto, é que nós precisamos pensar sobre igreja. Nós precisamos pensar do que de fato é a igreja e o que significa de fato ser membro de uma igreja e por que isso importa. A mensagem de hoje, meus irmãos, é uma mensagem que está ligada com a mensagem do próximo domingo, ou seja, uma minissérie. O que eu falarei hoje é extremamente importante para que você seja conectado também com a mensagem do domingo que vem. E nós vamos falar hoje a respeito de membresia da igreja. A membresia da igreja é
é a porta de entrada. É como o povo de Deus se reúne e se organiza na igreja local. E no próximo domingo nós falaremos sobre disciplina na igreja. Como a realidade da membresia se conecta com a realidade da disciplina dentro da igreja. Duas áreas extremamente corrompidas, extremamente negligenciadas, usurpadas nas instituições que usam o nome de igreja, mas muitas vezes não se parecem com uma igreja fiel do Senhor Jesus, e nem muito menos com aquilo que Ele apresenta para nós nas Escrituras. Por isso, então, nós vamos ler o texto de Mateus, no capítulo 16, do verso 13 ao verso 20, que nos marca um momento crucial e chave na história do povo de Deus, onde Jesus institui oficialmente a sua igreja. Vamos ler juntos, então, Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 20. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e eterno Pai, pedimos a Ti, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito nesse momento, para que a Sua palavra, as Escrituras, saltem aos nossos olhos e aos nossos corações. Que o Seu Espírito nos conduza, Pai, e conduza o Teu povo, de fato, a um verdadeiro entendimento das Escrituras, Senhor, para que possam viver a verdadeira liberdade de Cristo para nós. Pai, que o Senhor me use aqui como instrumento nas Tuas mãos, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor somente. E que eu não seja um empecilho, Senhor, para aquilo que o Senhor deseja falar com o Teu povo. Nessa manhã é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, o que é a igreja do Senhor? Nós precisamos, então, definir o que é igreja. Talvez você, quando pensa em igreja, se lembra ou se remete logo à estrutura, ao prédio. E os prédios das igrejas sempre tiveram uma característica muito comum a elas. Sempre estruturas bonitas, arquitetonicamente falando, estruturas bem colocadas, geralmente posicionadas no centro das praças nas cidades pequenas. Quando a gente vai para o interior de Minas, a gente chega e a primeira coisa que a gente vê ao chegar no centro da cidade é a igreja e a praça. Geralmente, se você viajou pelo mundo afora, se você foi à Europa, por exemplo, você também vai ver as igrejas em posições de destaque na cidade. Prédios, às vezes, muito suntuosos, arquiteturas bonitas que se destacam em meio a uma multidão de prédios. Prédios com pontas afuniladas que apontam para o céu, geralmente trazendo a realidade transcendente para a realidade comum das pessoas. Geralmente, essa é a percepção quando as pessoas falam sobre igreja. Mas será que igreja é o prédio? Será que igreja, de fato, é a estrutura? Será que a igreja, de fato, é esse prédio maravilhoso, bem construído, bem colocado, no centro de todas as coisas da vida cristã? Na verdade, não, meus irmãos. Igreja é a reunião de todos os salvos, de todo o povo de Deus, que testemunha a ressurreição de Cristo. Uma nação com representantes de todas as tribos e línguas. Pedro vai dizer a respeito disso quando diz em sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 9, o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro vai definir a igreja, então, aqui como geração eleita,
aqueles que foram chamados para a existência pelo seu Senhor, aqueles que foram gerados e foram escolhidos, elegidos no Senhor. Mas não só isso, também vai chamar de sacerdócio real. Enquanto que, na realidade do Antigo Testamento, o povo era definido pelo sacerdócio, existiam sacerdotes, existiam as pessoas que serviam na comunidade de uma maneira geral, na igreja, a igreja inteira é chamada de sacerdócio real. Ou seja, o ministério sacerdotal passa-se agora para todo o povo de Deus. Nação santa. Enquanto que Israel, geograficamente, no Antigo Testamento, simbolizava e delimitava os limites do povo de Deus, agora nós não temos mais limites geográficos de uma nação, mas sim um povo colocado diante do Senhor e santo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, o povo de Deus, a igreja do Senhor, não é pertencente a qualquer outro, senão somente ao Senhor, que a chamou para a existência, ou seja, propriedade exclusiva de Deus. Nenhum outro pode tomar para si o privilégio ou a prerrogativa de ser o dono da igreja, senão o Senhor, porque nós somos a sua propriedade exclusiva. E com uma finalidade, Pedro vai dizer, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a igreja, além de tudo isso que eu situei, além de toda essa realidade maravilhosa, é o povo que é chamado a ser testemunha de Jesus, testemunha da ressurreição, testemunha do Evangelho, anunciar o Evangelho, anunciar as virtudes de Deus, anunciar o caráter de Deus, a glória do Senhor, anunciar aquele que os chamou das trevas, que o tirou da morte, que nos tirou do pecado e da dor para a sua maravilhosa luz. Essa é a finalidade da igreja. É Jesus, meus irmãos, quem institui a igreja. Diferente do que muitos poderiam dizer, do que muitos vão dizer aí ao mundo afora. Muitos vão dizer o seguinte, os homens instituíram a igreja. Os apóstolos foram quem levantaram a igreja. Meus irmãos, quem instituiu a igreja foi Jesus Cristo. A igreja é a igreja de Jesus, não a igreja dos apóstolos, não a igreja dos pastores, não a igreja dos bispos, a igreja é de Jesus. Portanto, meu irmão, é importante que quando Cristo situa o momento onde nós estávamos lendo aqui no texto, Ele institui a igreja como sendo esse grupo de pessoas alcançados pelo Evangelho e que deveriam ensinar o Evangelho, que deveriam formar novos discípulos, batizá-los em seu próprio nome. Jesus chama este grupo e diz que este grupo deveria sinalizar a autoridade do reino de Deus na terra. E isso está claro para nós, por exemplo, no texto de Mateus, no capítulo 28, no verso 19 e 20, quando Jesus disse assim, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus institui a igreja. Jesus é o fundador da sua igreja. E não só isso, ele dá também as atribuições pelas quais a igreja deveria viver a sua existência na terra. Deve fazer discípulos, anunciar o Evangelho, batizar. O batismo está claramente posicionado aqui pelo Senhor Jesus. E batizar não em qualquer nome, não em nome dos apóstolos, mas no nome do Senhor, do nosso Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito. E não só isso. Não somente batizar, mas discipular, acompanhar, caminhar, ensinar, compartilhar os ensinos de Cristo Jesus. E eis que o Senhor diz a esse povo, a esta igreja, que Ele estará com este povo, seu povo, todos os dias, enquanto estiverem batizando, enquanto estiverem testemunhando o Evangelho, enquanto estiverem discipulando os irmãos. O Senhor Jesus mesmo prometeu estar presente nesta realidade, até o fim dos tempos. Isso significa, meus irmãos, que o Senhor Jesus está aqui. Enquanto nós estamos aqui nos reunindo em seu nome, Ele se faz presente aqui. Ele está entre nós, Ele está em nós e manifestando a sua graça sobre nós. Mas aí você pode se perguntar o seguinte, porque diante da realidade da igreja, como eu acabei de expor a você, talvez você olhe ao mundo ao seu redor e perceba que talvez faltem igrejas que se identificam com essa estrutura colocada pelo próprio Senhor.
Talvez existem muitas realidades eclesiásticas por aí, que vão se dizer igrejas, mas que são organizações claramente instituídas pelos seus próprios líderes em função dos seus próprios interesses, e não interesses do Senhor e do reino de Deus, mas interesses pessoais. Existem placas colocadas aí com o nome de igreja, mas que não apontam para o reino de Deus. Nós sabemos que diante dessa realidade triste, talvez você pense, talvez você seja um daqueles saudosistas que vai dizer o seguinte: como a igreja poderia ser como a igreja primitiva de Atos? Aquela igreja é a igreja perfeita. Talvez você olhe para Atos e pense, aquela realidade era sem organização alguma, sem estrutura alguma, sem qualquer tipo de planejamento. Eles viviam a vida cristã de maneira orgânica e viviam isso plenamente sem qualquer tipo de estrutura. Será? Será mesmo que a igreja primitiva em Atos era uma igreja sem organização e sem estruturas? Será que a igreja como nós conhecemos hoje, será que todas as igrejas que nós conhecemos hoje se afastaram completamente dos mandamentos e das ordenanças do nosso Senhor Jesus, a ponto de que nenhuma das igrejas pode se identificar com a estrutura pela qual o Senhor Jesus mesmo chamou? É, portanto, que nós precisamos perguntar estas coisas a nós mesmos agora. Será que os motivos pelos quais você não se envolve com a igreja visível, local, a estrutura, é porque você se apega a estas realidades? Mas eu quero lembrar você da frase de Spurgeon que eu li no início do texto. Talvez você, na verdade, está ocultando atrás dessa percepção que você tem os seus próprios interesses, a sua própria realidade. Porque se envolver com a igreja local não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, mas é aquilo que o Senhor Jesus nos chama para viver. Meu irmão, não existe cristão genuíno que ama Jesus, que diz seguir ao Mestre, que não está relacionado com a igreja local. Não há possibilidade de vivermos uma vida cristã saudável e genuína se não estivermos alinhados com a igreja visível de Jesus. E o que é a igreja visível, meu irmão? Mais uma vez, não é o prédio. Olhe para o seu redor. Olhe ao seu redor, esta que é a igreja visível de Cristo. Não existe vida cristã na sua casa, no seu sofá. Não existe vida cristã comunitária nesta realidade da internet, de assistir culto online, de se relacionar à distância, com medo de se ferir, com medo de ser exposto. Essa não é a vida pela qual o Senhor Jesus nos chamou para a existência. Antes, o Senhor Jesus nos chama a entender a realidade da igreja e participar da sua edificação. Meu irmão, você tem um privilégio. Você não só foi chamado das trevas para a luz, mas foi chamado também para edificar a igreja, para continuar esta obra de edificação que o Senhor mesmo está fazendo. E para que a gente entenda e tenha total certeza disso tudo que eu estou falando aqui, meus irmãos, vamos entender um pouco de como o termo igreja, de como a igreja se apresenta para nós nas Escrituras. Quando você volta os olhos para o Novo Testamento, nós percebemos o termo igreja sendo utilizado tanto no singular quanto no plural. Por exemplo, o texto de Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que a igreja é a Assembleia Universal, a igreja dos primogênitos arrolados no céu, ou seja, existe uma percepção de uma igreja coletiva e universal, uma igreja não visível, uma estrutura que nós não conseguimos quantificar ou qualificar nesse aspecto prático. É o que nós chamamos, ou que as Escrituras vão chamar de igreja, no sentido pleno da sua palavra. O grupo total daqueles que são os eleitos de Deus. O grupo de todas aquelas pessoas que creram no Senhor Jesus, que foram salvas em todos os períodos, em todos os tempos. Todos estes fazem parte da igreja universal, da igreja de Cristo, de uma maneira coletiva, que nós não conseguimos quantificar quantos são, meus irmãos. Somente o Senhor os conhece plenamente. É isso que o autor de Hebreus vai dizer, a Assembleia Universal daqueles que são a igreja de Jesus Cristo e que estão enumerados no céu, que fazem a sua membresia no céu. É isso que o autor de Hebreus vai dizer. E a outra forma mais comum também que nós encontramos na Escritura a respeito da igreja é o termo igreja no seu sentido singular, no sentido de igreja local, assembleia local, reunião
local. E isso a gente encontra em praticamente todos os escritos do Novo Testamento. Você vai ver os apóstolos falando sobre isso, como, por exemplo, o apóstolo João endereçando as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, colocadas e posicionadas em uma localização geográfica, que se reúnem ou se reuniam em um tempo específico, em um local específico, em um momento específico, assim como nós fazemos aqui. Quando Paulo, por exemplo, endereça a sua carta aos Gálatas, às igrejas da Galácia, várias comunidades posicionadas no tempo e no espaço, em uma realidade definida. Talvez, se nós vivêssemos naquele período, e se naquele período existissem endereços como nós conhecemos hoje, provavelmente estas igrejas teriam endereços colocados. Endereços claros, que seriam conhecidos de todos. E essas duas realidades da igreja, meu irmão, como a Bíblia nos apresenta, como as Escrituras nos apresentam, elas são colocadas de tal maneira, que estão tão misturadas, tão arraigadas uma à outra, que não é possível a nós fazer uma separação total. Portanto, o que isso significa? A igreja local, visível, deve ser um ponto perceptivo claro, uma expressão clara da igreja universal. Isso significa que os crentes que estão aqui fazem parte da igreja de Cristo de maneira clara e total, mas também fazem parte de uma igreja local. Fazem parte desta igreja, a Igreja Batista do Jaraguá, situada na Avenida Isabel Bueno, número 567. É aqui que nós nos reunimos todo domingo em nome do Senhor, para celebrar aquele que nos chamou das trevas, da sua maravilhosa luz. Portanto, existe esta realidade. No tempo da reforma, meus irmãos, os reformadores também estabeleceram mais conceitos a respeito da igreja, além destes dois que estavam claramente estabelecidos pelas Escrituras. Houve a necessidade de se classificar a igreja entre as igrejas que são verdadeiras e as igrejas que são falsas. Nem todos os lugares que se dizem igrejas são igrejas. Eis aí a dificuldade. Nem todas as placas colocadas na cidade, que têm o nome de igreja, são igreja. Nem todos ali vivem o Evangelho de Jesus de maneira plena. Nem todos ali apontam Cristo como sendo o único caminho. Nem todas essas igrejas que dizem ser igrejas apontam e são testemunhas claras do Evangelho. É por isso que a reforma apontou o Evangelho, a pregação do Evangelho, como sendo o critério para que nós possamos identificar se uma igreja é verdadeira, se uma igreja é falsa. E esse lugar onde o Evangelho é pregado com fidelidade, onde as Escrituras são aplicadas à vida dos irmãos, onde há batismo e a ceia, onde as ordenanças são corretamente administradas, ali sim, nós temos uma igreja verdadeira. Uma igreja que se mantém nas palavras pelo mundo todo. Preguem o Evangelho, batizem, ensinem, onde toda essa estrutura é colocada em prática, onde o Evangelho tem a centralidade, onde a palavra é quem dá a última palavra na vida dos irmãos e da igreja. Ali sim, nós temos uma igreja verdadeira. E hoje, poderíamos ainda fazer mais uma distinção. Além de igreja visível ou invisível, além de igreja verdadeira e falsa, nós poderíamos situar aqui igrejas saudáveis e igrejas doentes. Infelizmente, meus irmãos, existem muitas igrejas onde o povo de Deus está distribuído ali, mas que doentes, onde a palavra está perdendo a centralidade, onde as ordenanças de Jesus, o batismo e a ceia já não são mais observados com maestria, onde não há mais disciplina dentro da igreja, onde os membros não se dão conta da realidade dos outros irmãos, onde não há uma noção clara de entre os membros, onde não existe saúde verdadeiramente da igreja. Igrejas saudáveis são aquelas onde o Evangelho é pregado, onde as ordenanças são corretamente administradas, onde a sua forma de governo expressa os valores do reino de Deus, onde os membros vivem a verdadeira vida cristã, exercitam zelam pelo cuidado uns com os outros e aguardam ansiosamente o retorno do seu Senhor Jesus Cristo. Isso é uma igreja saudável. E nós poderíamos identificar uma série de padrões, uma série de realidades que são padrão nas igrejas que são ditas saudáveis. E hoje, nós vamos nos dedicar a o que nós chamamos de membresia. A membresia, meus irmãos, é uma identificação, uma marca
de uma igreja saudável. Se esta igreja zela pela sua membresia e estabelece bem os critérios pelos quais você pode fazer parte da membresia de uma igreja, esta igreja tem motivos claros de que ela está zelando pelo seu propósito inicial. E é isso que nós vamos ver no texto que lemos. Quando a gente vê, por exemplo, Jesus indo em direção à região de Cesareia de Filipe, perguntando aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Essa é a pergunta que Jesus faz. E eles vão responder o quê, meus irmãos? Vão responder o seguinte, uns dizem que é João Batista, outros vão dizer que o Senhor é algum profeta, Elias, ou Jeremias, ou qualquer outro profeta. É interessante que o Evangelho de Mateus vai levantar para nós uma questão importante. Mateus está levantando uma questão de autoridade. O que Mateus quer chamar a atenção dos seus leitores é quem representa a autoridade de Deus na terra. Quem é a chave para a verdadeira autoridade de Deus na terra? Obviamente, esta autoridade está em Jesus Cristo. Jesus é unicamente a representação do reino dos céus na terra. É por isso que a pregação de João Batista, e é por isso que o início da pregação de Jesus é: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, ele é quem traz e institui a autoridade e a realidade do reino. Nesse sentido, é por isso que Mateus começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus e apontando Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, foco aqui é que Jesus, de fato, é o verdadeiro rei, que tem a verdadeira autoridade do reino de Deus, a verdadeira representatividade do reino de Deus. E quando isso acontece, nós percebemos que o povo de Israel vivia em uma crise de autoridade. Os fariseus mandavam e desmandavam no povo. Os fariseus, que diziam ser os representantes do reino de Deus, da verdadeira autoridade celestial, haviam falhado com a sua função. O povo de Israel estava perdido, não para quem olhar. Estavam como ovelhas sem pastor. Estavam como súditos sem um verdadeiro rei. E é nesse momento de crise que Jesus manifesta o interesse de cuidar do seu povo. E nesse contexto claro, onde o povo de Israel estava nesta mesma realidade, Jesus então chama da sua própria identidade em um local muito importante com seus discípulos. É onde nós estamos aqui, no texto em que lemos em Cesareia de Filipe. Um local, uma cidade construída em honra a um imperador romano. Por isso o nome de Cesareia de Filipe. Edificada em honra ao imperador. Na mesma região onde dominava o Império Romano com clareza. Haviam também, aos entornos da cidade, diversos altares idólatras. E se você viajar a Israel hoje, você terá a oportunidade de ver nesta mesma região o altar edificado ao deus Pan e outros diversos deuses pagãos. Nessa mesma realidade de idolatria e de domínio do Império Romano, Jesus diz o seguinte: eu sou a verdadeira autoridade do reino de Deus. Eu sou maior do que o Império Romano. Eu sou maior do que os falsos deuses. E nesse sentido, o foco da passagem é colocado para nós em uma pergunta feita pelo nosso Senhor: quem os outros pensam que eu sou? Jesus então dá uma ênfase clara no pensamento das pessoas a respeito dele mesmo. E aí, para nós, o que vale aqui é o seguinte: muitos estão dizendo por aí muitas coisas a respeito de Jesus, meu irmão. Se eu pergunto a você, e se você sair por aí perguntando às pessoas ao seu redor quem é Jesus, elas vão responder uma série de coisas. Muitos vão dizer o seguinte: é um bom homem. Outros vão dizer um guia espiritual, claramente. Outro ainda vai dizer é um revolucionário que mudou toda a realidade do povo. Ou ainda vão dizer é um sábio que sempre amou com clareza e manifestou o seu claro amor ao próximo. Muitos vão dizer muitas coisas e ainda haverão aqueles que dirão: Jesus nem existiu. Jesus não foi uma figura histórica. Percebe então que muitos estão dizendo muitas coisas a respeito de Jesus? E naquele período onde o povo estava vivendo aqui, onde os discípulos estavam com Jesus, a mesma coisa era verdadeira. Muitos diziam muitas coisas a respeito de Jesus. Alguns diziam que Jesus era profeta, algum profeta, por exemplo, Elias. Alguns nem sabiam quem era João Batista, meu irmão. Por isso perguntam, talvez este aí seja aquele João Batista no qual nós ouvimos falar. Muitos ainda vão dizer, talvez Jesus seja aquele profeta que haveria de voltar para anunciar o reino messiânico. Muitos vão dizer muitas coisas. Mas a verdade é que a pergunta de Jesus para nós importa muito. Esta é a pergunta que vale 1 milhão, por assim dizer. Quem é
Jesus Cristo? Quem é Jesus? Essa é a pergunta mais importante da nossa história e define a nossa vida e o nosso futuro. Quem é Jesus, meu irmão? Quem você pensa que é Jesus? O que o seu coração pensa ao olhar para Jesus pelas Escrituras? Como você enxerga Jesus? Nós precisamos pensar sobre isso. Esse é o primeiro ponto estabelecido no texto que lemos. O segundo, que é a pergunta que Jesus volta aos seus discípulos. O que vocês dizem que eu sou? Quem vocês apontam que eu seja? E ele vai dizer isso no verso 15, por exemplo, ao dizer: ao que Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Claramente, Jesus, depois de ouvir a resposta daqueles que não o conheciam sobre quem Jesus era, Jesus se volta para os seus. Jesus se volta para a sua comunidade. Jesus se volta para os seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele. E pergunta e dá uma ênfase clara: o que vocês dizem? E vocês importa nesse contexto. Vocês estão dizendo algo sobre mim. A ênfase de Jesus, que anteriormente era só sobre o que as pessoas diziam, agora se volta para quem diz. Ou seja, duas realidades, meus irmãos. O que é dito sobre Jesus e quem é que diz algo sobre Jesus. Jesus está dizendo: importa muito o que é dito e importa muito quem diz. E aí, então, nós temos um momento emblemático do texto, onde Pedro se levanta como líder ali, diante dos discípulos, diante dos apóstolos, e recebe esta pergunta e responde diante dos 12 e diante de Jesus o seguinte: Pedro confessa que Jesus é o ungido de Deus, o Cristo de Deus, o verdadeiro rei, o rei que representa o reino dos céus, o rei messiânico aguardado, o verdadeiro e definitivo sumo sacerdote do povo, o mais importante profeta que já pisou nesta terra, a verdadeira e única autoridade do reino de Deus. Pedro, ao dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, está dizendo isso. Você é Jesus, você é o ungido de Deus, você é o prometido, o profeta prometido por Moisés a nós, você é também o rei que se assentará no trono de Davi. Pedro está confessando quem é verdadeiramente Jesus. E aqui, vale dizer o seguinte: Pedro não foi mais observador que os outros 11. Pedro não teve uma percepção mais aguçada. Meus irmãos, Jesus já nos responde logo em seguida ao dizer: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro não foi um destaque aqui nesse contexto, meu irmão. Pedro só pôde dizer estas coisas a respeito de Jesus porque foi o próprio Deus que revelou isto a ele. Foi o próprio Deus que descortinou Jesus diante dos olhos de Pedro. Foi o próprio Senhor que tirou as vendas do coração de Pedro, para que Pedro pudesse olhar para Jesus e enxergar em Cristo, em Jesus, o ungido de Deus, aquele que é a verdadeira autoridade do reino dos céus na terra. E isso manifesta para nós algo muito importante. Quando Jesus, então, declara: bem-aventurado é você, Pedro, ele está dizendo: abençoado é você, Pedro. Feliz é você, com aquelas mesmas bênçãos que eu havia dito no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5. Jesus está declarando: você é abençoado, Pedro, porque você enxergou a realidade do reino dos céus. Você enxergou a verdade, você teve clareza, guiado pelo Senhor, a realidade perfeita que há de vir, que Jesus mesmo é o Filho de Deus. É interessante então, meu irmão, pensarmos no seguinte: a igreja de Jesus é esse grupo separado de todos os outros. Assim como ao longo da Escritura nós vemos Deus fazendo distinção entre o seu povo e os que não são o seu povo. Importa para Jesus o que aqueles que estão ao seu redor, aqueles que são o seu verdadeiro povo, dizem a seu respeito. Importa para Jesus o que nós, como igreja do Senhor, entendemos a respeito de Cristo. Isso importa muito. Há uma clara distinção entre a igreja de Jesus e aqueles que não são da igreja de Jesus.
Existe uma separação clara, e isto continua valendo na história da igreja. Assim como a circuncisão diferenciava o povo de Israel dos demais povos, assim como a aliança abraâmica separava o povo de Israel dos demais povos, assim a aliança com o Senhor Jesus da igreja separa a igreja de todos os outros povos desta terra. Nós somos, de fato, povo de Deus, alcançados pela misericórdia de Deus, e que agora manifestam essa misericórdia. Um outro ponto importante para percebermos aqui é que é a verdadeira luz do Evangelho, a verdadeira revelação do Evangelho, que aponta claramente a identidade do Cristo. Um verdadeiro cristão, uma igreja verdadeira, confessa a mais importante verdade, meu irmão. Preste atenção nisso. A igreja verdadeira, ela é unida pelo fato de que Jesus é o seu verdadeiro rei, o seu verdadeiro Senhor, aquele que governa a sua realidade. E isso é revelado àqueles que fazem parte da igreja, não pelos seus próprios méritos, mas pela graça de Deus, através da ação do Espírito Santo. Você só pode compreender o que é a igreja. Você só pode compreender quem é Jesus se o Espírito Santo descortinar os seus olhos. Se o Espírito Santo desnudar o seu coração, para que você veja a partir das Escrituras, para que você olhe para Jesus e contemple e diga: este é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só assim você poderá entender o que é a igreja. E por fim, meu irmão, Jesus edifica a sua igreja. Mateus, no capítulo 16, verso 18 a 20, diz o seguinte: Jesus continua dizendo: também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Então aqui, neste momento claro do texto, Jesus lança os verdadeiros fundamentos da igreja, do povo de Deus separado, daqueles que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui nós encontramos o verdadeiro fundamento do conceito bíblico, meus irmãos, de membresia. A conclusão da fala de Jesus revela algo claro que é dado por Deus para Pedro. E isso aqui, e aqui eu quero chamar a sua atenção, é um ponto de disputa ao longo de muitos anos da história da igreja. Quem é a pedra que Jesus edificará a sua igreja? Quem é a pedra dita no texto que Jesus edifica a sua igreja? E aqui nós temos algumas opções que nós poderíamos encarar o texto. A primeira delas é a seguinte: Jesus é a pedra. Meus irmãos, embora Jesus seja colocado nas Escrituras como sendo a pedra angular, a pedra principal, o fundamento sólido dos apóstolos, o fundamento claro da igreja, o texto que nós lemos aqui, de Mateus, no capítulo 16, não nos dá essa clareza a respeito da pessoa de Jesus. Ou seja, textualmente, português aqui, Jesus não estava se referindo a si mesmo como sendo a pedra. Então, provavelmente não é essa a opção que nós vamos adotar. A segunda: Pedro é a pedra. Essa é a opção utilizada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ao fundamentar sobre Pedro a igreja e sobre a sucessão apostólica em Pedro, a figura do Papa, a igreja, eles entendem que Pedro é esta pedra. Entretanto, a Escritura também não nos aponta com clareza essa realidade. Afinal de contas, Pedro era somente contado entre os discípulos mais um. Como ele mesmo vai dizer a respeito de si mesmo, em sua carta de 1 Pedro: eu sou simplesmente mais um presbítero daqueles que estão aqui entre vocês servindo a igreja de Deus. Num sentido claro, embora Pedro tenha uma figura de liderança no Novo Testamento, meu irmão, Pedro não pode ser a pedra na qual a igreja será edificada, simplesmente porque Pedro, à medida que nós lemos, inclusive se você ler os textos que vêm logo em seguida, falha drasticamente em sua missão de ser um sustentáculo, de ser uma coluna firme. Claramente, Pedro não pode ser a pedra. Muitos evangélicos vão dizer o seguinte: a confissão de Pedro é a pedra. Talvez você já tenha ouvido isso. O que Pedro declara sobre Jesus é a pedra da igreja. Na verdade, essa é só uma tentativa da gente tirar do texto, para a gente não se comparar muito com os nossos irmãos católicos romanos. Então a gente tira a figura de Pedro aqui do texto, mas também não é a figura mais prudente. Seria um malabarismo textual e linguístico dizer que o texto está dizendo a respeito da declaração de Pedro. Mas, na verdade, a opção que mais nos soa favorável pelo texto é a seguinte: Pedro, como aquele que confessa quem Jesus é,
e a confissão de Pedro sobre Jesus. Esta é a verdadeira pedra sobre a qual a igreja está edificada. Não somente sobre Pedro, não somente sobre a afirmação de Pedro, mas sobre a afirmação daquele Pedro que confessa quem é Jesus. É aqui que a igreja é lançada. E, meus irmãos, aqui nós percebemos então que na autoridade confiada por Jesus à igreja, chamada de as chaves do reino. Quando Jesus fala sobre chaves do reino dos céus, ele está dizendo: eu estou confiando a vocês a autoridade do reino dos céus. A Escritura nos apresenta a palavra-chave como sinônimo de autoridade em muitos lugares. Quando Jesus em Apocalipse diz: ele é aquele que tem as chaves da igreja, ele é aquele que tem a autoridade da igreja. Assim, a confissão de Pedro não poderia ser separada do próprio Pedro que confessa. Ou seja, Jesus edificará a sua igreja não só sobre as pessoas, e nem só sobre as palavras, mas nas pessoas que creem nas palavras do Evangelho sobre Jesus. Jesus edificará a sua igreja a partir daqueles que confessam o seu nome. Por isso, meu irmão, a igreja não tem aqui autoridade para gerar um salvo. Ela não recebeu a autoridade do reino de Deus para dizer assim: eu estou gerando agora, fazendo com que você seja salvo pela autoridade que me foi concedida. Não, a igreja não tem esse poder. Mas a igreja tem a autoridade de reconhecer quem confessa e o que confessa sobre Jesus. A igreja pode dizer e afirmar e atestar se alguém que confessa o evangelho de Jesus de fato vive mediante o evangelho de Jesus. Aqui então está lançada os pilares de membresia. Quando a gente vê Atos no capítulo 2, logo no início de Atos, quando a igreja está sendo estabelecida, no verso 41 e 42 diz o seguinte: então, os que aceitaram a palavra de Pedro, ou seja, após a pregação do evangelho feita por Pedro em Atos, quando isso acontece, aqueles que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. A primeira coisa que acontece após o arrependimento dos seus pecados e vir à fé é o batismo. Havendo então um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Os irmãos então, que muitos vão dizer que não tinham nenhuma estrutura, estavam aqui não só estabelecendo um princípio de membresia, onde primeiro se crê no evangelho, se arrepende dos seus pecados, se batiza e então você é recebido na igreja, como também contam aqueles que estão sendo recebidos em seu meio. Por isso, meu irmão, a noção de contarmos a membresia de uma igreja é claramente estabelecida pelas Escrituras. Eles estão contando, estão organizando, e o texto diz mais: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva era tão organizada que existia uma doutrina clara, a doutrina ensinada por Jesus aos apóstolos e passada dos apóstolos adiante. A doutrina dos apóstolos na comunhão aqui como símbolo da ceia, meu irmão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, claramente nós percebemos ao longo das Escrituras as ordenanças sendo estabelecidas, logo na igreja primitiva, a autoridade da igreja sendo estabelecida, como aqueles que pregam o evangelho, anunciam Jesus, fazem o crivo daqueles que confessam a Jesus e recebem estes que confessaram e se arrependeram como sua membresia. Percebe-se então que no livro de Atos existe essa organização. E que a igreja é, de fato, sim, organizada desde o seu princípio, com doutrina definida, princípios definidos, ordenanças sendo aplicadas, ofertas sendo recolhidas. Se você ler os primeiros 5 capítulos de Atos, você vai perceber claramente essas coisas sendo administradas ali. Elementos que são comuns nas igrejas que nós conhecemos hoje. Mas nós sabemos, meus irmãos, que muitas pessoas se afastaram das igrejas, porque começaram a perceber o abuso, começaram a perceber a má administração dos recursos, começaram a perceber a má administração das ordenanças, a falta de zelo com o evangelho, começaram a perceber pastores que são centrados em seus próprios reinos individuais, que estão desejando construir e edificar os seus reinos, não o reino de Deus. A estas igrejas que se dizem igrejas, Jesus vai chamar, na verdade, de sinagogas de Satanás. Aqueles que são aparentemente igrejas, mas que não zelam pela verdade das Escrituras. Então, meus irmãos, a igreja estabelecida aqui
em Mateus, no capítulo 16. Pedro sendo colocado aqui como uma coluna de fato, como também nos é referenciado a partir das Escrituras de que Pedro, Tiago e João foram os primeiros líderes da igreja. Jesus edifica a igreja dele sobre Pedro e sobre a sua confissão, sobre todos aqueles que confessarem a Jesus, sobre todos aqueles que forem os Pedros das igrejas, sobre nós. Sobre cada um de nós aqui que confessa a verdadeira realidade do Filho de Deus. Todos os crentes são verdadeiramente Pedros confessantes. Pedros que declaram a autoridade do Cristo. A igreja é isso. A reunião daqueles que reconhecem a realidade de Jesus Cristo, iluminados pelo Espírito Santo. A autoridade dada aqui no texto, como nós lemos em Mateus, obviamente na figura de Pedro representando o colégio apostólico, ela é distribuída e partilhada entre a igreja. Meu irmão, nas Escrituras não há nenhum indício de que Pedro assume toda a autoridade que foi dada a ele aqui nesse texto como sendo sua. Não, ele compreende claramente que esta autoridade que estava sendo dada por Jesus é dada à igreja. Meu irmão, não há e não pode existir nenhum grupo seleto de pessoas que têm autoridade. Não é o presbitério da igreja que tem a autoridade. Não é o Papa que tem a autoridade do reino dos céus. É a igreja. Nós, como igreja do Senhor, recebemos as chaves do reino dos céus. E essa autoridade, ela é compartilhada entre nós. Apesar de toda a dinâmica do texto ser no singular, a autoridade é compartilhada. E por isso, a autoridade da igreja não repousa sobre um indivíduo. Não repousa sobre um grupo, repousa-se sobre todos aqueles que confessam a Jesus. E isso é interessante, meus irmãos, porque a igreja, que é organizada, que recebe a autoridade das chaves do reino dos céus, ela vai estabelecer a sua membresia. E é aqui que a gente entra num ponto central. O que é, então, membresia de igreja? Para você que está aqui me ouvindo, o que significa ser membro de uma igreja? O que significa você fazer parte de uma igreja? Você já entendeu por que isso é importante e é bíblico. Eu já te provei pelas Escrituras que é. Mas agora entenda o porquê e o que é a membresia de fato. É uma aliança, uma união entre a igreja local e o crente. Uma aliança que consiste na confirmação que a igreja faz da profissão de fé no evangelho por parte desse crente. Quando alguém confessa Jesus, ele é recebido na igreja. Quando a gente vai batizar alguém, a gente batiza mediante a pública profissão de fé. Meus irmãos, isso é a igreja exercendo a sua autoridade. Isso é a igreja com as chaves do reino. Por isso importa muito. Também membresia é, na promessa da igreja, oferecer a supervisão ao crente. A igreja deve zelar, o corpo de Cristo deve zelar por cada um que faz parte do seu corpo. Isso significa que a igreja tem responsabilidade para com os seus membros. A gente vive numa realidade onde as igrejas pensam que os membros têm deveres totais para com a instituição. A gente vive em tempos onde as instituições suplantaram a igreja viva, mas na verdade a igreja tem um compromisso com a membresia. E mais, a promessa também da membresia é clara em o crente se envolver e se reunir e se comprometer com a igreja, submetendo-se sim à sua supervisão. Ou seja, membresia é uma aliança clara, um acordo claro entre o cristão e a igreja, entre o crente, indivíduo, e o coletivo, a igreja. Existe uma clara realidade aqui. Membresia é a confirmação da igreja. A confirmação da igreja sendo pelo batismo, confirmando através do batismo que aquele irmão professa fé em Jesus, que reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja é também a membresia se reunindo e permanecendo nesta confissão de fé através da ceia. Quando nós estamos aqui ceando, meu irmão, a ceia não é um momento bonitinho, porque você acha que você vai pegar o cálice de vinho aqui e o pãozinho e comer como se fosse qualquer coisa. Não, este momento é um momento solene, é um momento onde nós, como irmãos, estamos confirmando a declaração de fé que fizemos quando nos fomos batizados. Você percebe a realidade disso? Quando você ceia com a igreja, você está dizendo o seguinte: eu estou em comunhão com o Cristo e em comunhão com os meus irmãos. Como é que tem crentes que não vão à igreja e ceiam? Que sentido faz isso? Qual o sentido se você não está alinhado com a comunidade? De você tomar a ceia do Senhor, sendo que você está dizendo que tem uma aliança com a comunidade e não tem. Percebe a gravidade da ceia?
Por isso, a confirmação da igreja, a igreja exercendo a sua autoridade, como aquela que recebeu de Jesus, é a partir do batismo e a partir da ceia. Da profissão de fé, a igreja reconhece quem professa a fé em Jesus e confirma esses irmãos a cada mês. Todo mês nós ceiamos, confirmando que nós estamos permanecendo na aliança com o nosso Senhor e na aliança uns com os outros. Portanto, a igreja também é de supervisão. Nós estamos aqui, a membresia deve ser supervisionada. Os membros e os pastores devem buscar ensinar, exortar, admoestar uns aos outros, para que a igreja persevere na fé. Você está entendendo que eu estou trazendo aqui a responsabilidade para vocês também? Quantas vezes nós vamos nas igrejas achando que os pastores têm a obrigação de satisfazer todas as nossas necessidades, enquanto que deveria acontecer é o seguinte: eu vou me edificar e edificar os meus irmãos, e juntos nós vamos construir um lugar onde nós estamos sendo cuidados e vamos cuidar. A igreja não é um lugar de consumo, meu irmão, que você vem para satisfazer as suas vontades pessoais, os seus desejos. A igreja é uma comunidade de fé que se compromete assiduamente com uns com os outros. Por isso existe supervisão. E além disso, nós nos reunimos e nós nos submetemos. O crente promete não deixar de congregar e de viver a sua vida de discipulado a Cristo e debaixo do ensino dos seus discípulos. Ou seja, quando nós nos comprometemos à membresia de uma igreja, se você se torna membro de uma igreja, você está assinando um acordo, dizendo: eu me comprometo com este grupo, e este grupo se compromete comigo. Eu vou zelar por este grupo, e este grupo vai zelar por mim. Nós vamos permanecer nos ensinos de Cristo, e vamos continuar discipulando, exortando, manifestando a sua graça, tendo comunhão através da ceia, confirmando aqueles que são recebidos na fé através do batismo. Portanto, meu irmão, existe uma autoridade clara, uma responsabilidade clara derramada sobre cada um de vocês aqui. Se você hoje me escuta e não percebe a realidade da membresia da igreja, você está sendo negligente com o Senhor e com a sua palavra. Perceba a sua prudência, perceba a sua realidade diante desse contexto. É necessário ser prudente. Se a igreja é isso, se a igreja é a reunião invisível de todos aqueles que foram salvos, que pode ser visível nessa realidade local, se é esse lugar onde as ordenanças são administradas e o discipulado é administrado, se é esse lugar onde existe compromisso real, como é que a gente pode se tornar igreja? A gente precisa confessar Jesus. A gente precisa crer que Jesus é o Cristo. Você precisa crer com o seu coração e confessar com seus lábios: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus é aquele que pagou o preço pelo nosso pecado. Ele é a figura máxima de autoridade do reino de Deus. Você precisa declarar isso. E isso, fazendo isso diante do povo de Deus, para que o povo de Deus receba você como parte desta igreja, ser batizado publicamente, participar da ceia publicamente, e assim fazer parte do povo de Deus, que é a igreja. Meu irmão, ser igreja saudável não é fácil. Eu sei que não é. Talvez muitos já se machucaram com a igreja. Talvez você já foi ferido por pastores. Talvez você já foi ferido por membros. Talvez você já viu coisas acontecendo em realidades eclesiásticas que você nem tem coragem de dizer. Eu sei que isso é verdade. Eu sei que isso aconteceu. Talvez você sofreu abuso de lideranças abusivas. Talvez você foi escravizado por realidades de prisão. Mas existe uma igreja saudável, e existe membresia saudável, existe um local onde você pode servir a Jesus com alegria, existe um local onde você pode se reunir com os seus irmãos e celebrar com eles, existe um local saudável, não por conta das pessoas que estão lá, não por conta dos seus líderes ou pelo presbitério da igreja, mas por conta de Jesus Cristo e de seu evangelho, que tem um papel central na vida dessa comunidade. Você pode e deve se relacionar com uma igreja. Procure uma igreja onde as ordenanças são corretamente administradas, onde o batismo é levado a sério. O batismo não é um momento singular, meu irmão. O batismo é feito no culto público, para que todos os irmãos participem, para que todos vejamos aquela morte daquela pessoa que está sendo colocada e sendo ressuscitada, mediante o batismo, claramente diante da igreja. Por isso, preste atenção nessas coisas. Você precisa abolir a ideia de que há membros que estão na igreja que são comprometidos e há outros que não são engajados. Isso não existe na verdadeira membresia da igreja. A membresia é o comprometimento, o pacto e o compromisso de amar e servir aos irmãos, vivendo em unidade, vivendo em comunhão. E esse compromisso se assume não baseado no conforto individual. Você não está aqui para ser membro da IBAGE por conta do conforto.
Até porque nós não temos ar-condicionado. Eu sei que está quente. Não é por conta do conforto, meu irmão, mas é porque temos um pacto, um compromisso claro com o Evangelho de Jesus e com o reino de Deus. E isso não é baseado nas nossas preferências individuais, não pode ser baseado nas suas individualidades, não pode ser baseado nas suas preferências. A gente não canta no louvor aquilo que você gosta de ouvir, os estilos musicais que você gosta. Nós adoramos e vivemos em função do nosso Senhor e de seu Evangelho. Portanto, se envolva com a igreja. Ame a igreja. Por quê? Simplesmente porque Jesus ama a igreja. Isso deve ser um motivo claro para você abrir mão de todas os seus pensamentos, as suas ideias, abrir mão de todo o seu passado com a vida da igreja, seja ele bom ou ruim. Ame a igreja do Senhor e se envolva com a igreja local, meu irmão, porque isso aqui é o reino de Deus visível. Eu olhar para vocês é eu ver o reino de Deus na minha frente. É eu poder tocar em vocês, servir a vocês, vendo o reino de Deus, Jesus agindo no seu povo, com o seu povo, até o dia em que Ele mesmo voltará para nos buscar. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós louvamos ao Senhor pelo privilégio, Senhor, que nós temos, pela graça que nos é concedida através da Sua palavra, porque nós somos convocados, Senhor, a sermos igreja. Desperta o coração do teu povo aqui, Senhor. Se há entre nós pessoas que foram feridas pela instituição, que foram magoadas por realidades eclesiásticas, que o Senhor traga à memória deles aquilo que traz esperança. Que o Senhor possa colocar diante do coração deles a disposição de servir a igreja visível, de servir aos seus irmãos, de voltar à comunhão. Se há entre nós alguém que não está em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja, que estes retornem, Senhor. Que o Senhor possa trazê-los, de maneira que nós possamos ver claramente entre nós o reino de Deus, a alegria do reino de Deus, o mover do seu Santo Espírito, derramando sobre nós os dons e talentos que o Senhor deseja, para que o seu reino continue sendo edificado, para que o seu nome continue sendo glorificado, para que o Senhor seja exaltado entre nós e em nós. É a nossa oração, Jesus. Abençoe esta igreja local. E abençoe também todas as igrejas locais, Senhor, que estão sendo saudáveis, que estão permanecendo fiéis ao Evangelho. Abençoe essas igrejas onde quer que elas estejam, seus pastores, seus líderes, os seus membros, Senhor. Que todos sejam fortalecidos no Senhor e aguardando juntos, como igreja universal, como igreja celestial, vitoriosa, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus para restaurar todas as coisas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a direção do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo do Senhor aqui presente, espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém. Meus